8 melhores carros até R$ 35.000. Tanto faz se você busca um veículo mais para o uso diário, um carro mais compacto, ou um veículo mais para o lazer, mais espaçoso, mais bem equipado. Aqui venho trazer várias sugestões interessantes nessa faixa de preço. E começando com o primeiro da lista, para você que busca um carro econômico, de manutenção barata, dá para pensar no Chevrolet Celta Advantage, 1.08 válvulas flex manual, ano 2014, tabela R$ 31.763. E eu escolhi especificamente essa versão Advantage porque vinha mais bem equipada, mais completinha já de série. É uma versão um pouco mais exclusiva do Celta, mas se você encontrar, pode sim ser uma boa opção de compra com certeza. E ainda sobra uma grana aí da nossa linha de corte dos 35 mil para você pegar esse carro, fazer uma boa revisão e ter um veículo bem confiável nas mãos. O motor aqui é o da linha GM Família 1, é o VH7, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada, comando de válvulas roletado, acelerador eletrônico, tudo isso para gerar 77 cavalos de potência na gasolina e 78 no etanol, com um torque de 9,5 kgfm na gasolina e 9,7 no etanol. São números bons para um carro de 890 kg. A relação de peso-potência fica em 11,4 quilos por cavalo. É um desempenho bom, eu diria, para o uso urbano, para o uso diário, um carro bem ágil para o trânsito aí mais pesado, né, de uma cidade grande, ou até mesmo para o interior, é um carro que vai se sair muito bem. Até porque ele é equipado com câmbio manual de 5 marchas, é o F17-HR, de relações mais encurtadas, que justamente deixam esse carro mais espertinho em baixas velocidades. Mas na estrada, a contrapartida é que vai ser um câmbio mais reduzido, vai deixar esse giro muito alto, acima dos 80, 90 km por hora, mesmo de quinta marcha, e vai tender a gastar mais combustível, aumentar o ruído do motor que passa para dentro da cabine, e aí já não é muito legal. O porta-malas também é pequeno, 260 litros de capacidade, mas conta com o banco traseiro rebatível. Pneus medidas 175/65/14, exclusivos dessa versão Advantage, que vinha com rodas um pouco maiores, e deixam esse carro um pouco mais estável do que as versões de entrada. Consumo, falando aqui de dados oficiais obtidos na época, em testes sob condições controladas. Na cidade faz 7,6 km por litro com etanol e 10,7 com gasolina. Estrada 8,7 no etanol, 12,8 na gasolina. Mas eu digo que na prática é um carro que, sim, dá para alcançar números melhores, mais próximo aí dos 15 km por litro na estrada com gasolina, é bem plausível de conseguir. É um carro bem leve, com motor eficiente, que vai se entregar boas médias. E já vem de série equipado nessa versão exclusiva Advantage com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e freios ABS e faróis dianteiros de neblina. O sistema de som também já vinha de série com leitor de CD USB e conexão Bluetooth. Então, um carrinho bem completinho que você consegue pegar ele já de série, né? Então não precisa se preocupar muito, né, de encontrar o mais completinho possível. Aqui todos nessa versão Advantage já vinha com essa lista de equipamentos que vai te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e vai facilitar também a revenda desse veículo, que inclusive conta com motor confiável, resistente, de peças baratas, muito fáceis de você encontrar no dia a dia, carro tranquilo de manter, boa economia de combustível, desempenho ok para dentro de cidade, principalmente é um carro bem espertinho, como já mencionei, dimensões externas bem compactas, é um carro que se sai muito bem, você encontra vagas para estacionar com facilidade, é uma versão também de melhor custo-benefício, né, como eu disse, mais completinha já de série, e é um carro também com uma estabilidade, vamos dizer assim, um pouco melhor do que as outras versões, na versão de entrada LS, por exemplo, que vinha com pneus de aro 13 e mais estreitos, de largura 1,65. Então, aqui, com esses pneus 1,75, deixa esse carro um pouco mais seguro em curvas de alta velocidade. É claro que não dá para abusar, não é a proposta desse veículo, mas ainda assim, é um carro que entrega uma boa facilidade de revenda também quando você precisar passar para frente. Mas fique ligado, o acabamento é fraco, plástico duro para todo lado, espaço interno para quem vai no banco traseiro também é bem limitado, assim como a capacidade do porta-malas. Também é um carro com baixo nível de segurança a bordo em caso de colisão, claro, né, a plataforma mais antiga, lá do Corsa B ainda, né, a plataforma GM 4200, então não dá para esperar aquele carro tão seguro nessas situações. Também é baixo em relação ao solo, vão livre mínimo de 115 mm,
raspa com facilidade tanto a dianteira quanto o meio desse carro, e tem as marchas de relações mais reduzidas que, como eu já disse, também incomodam um pouco quando você precisar pegar a estrada. Mas se você quer um pouco mais de desempenho, com um câmbio um pouco mais alongado, um carro inclusive mais confortável a rodar, dá para pensar no Fiat Uno Evo Way Celebration 1.4 8 válvulas flex manual 4 portas 2013, tabela R$ 34.254. Relativamente mais caro que um Celta, né? Mas é um carro que entrega um pouco mais aqui também. Começando pelo motor, que aqui é da linha Fire Evo. Então nessa versão 1.4 ele conta com o variador de fase para as válvulas de admissão, mas ainda assim é um comando de válvula simples, o cabeçote acionado por correia dentada, de 85 cavalos de potência na gasolina e 88 no etanol, com torque de 2.4 kgfm na gasolina e 12.5 no etanol. Para um carro de 940 kg, ainda leve, a relação de peso-potência fica em 10.7 kg por cavalo. Na prática ele vai ter respostas melhores do que o Chevrolet, por exemplo, né? Vai ter um fôlego maior também, principalmente na estrada. O câmbio é manual de 5 marchas C513, de relações aqui já mais bem escalonadas para aproveitar esse torque maior desse motor 1.4, só que os engates de marcha aqui já são mais imprecisos, é uma alavanca um pouco mais boba ali. Você se acostumando com esse carro, vai bem. No primeiro momento pode ser que estranhe. Porta-malas tem 280 litros de capacidade, banco traseiro também rebatível. Medida de pneus 175/70/14, perfil mais alto um pouco, favorecendo o conforto ao rodar. Consumo na cidade 7.1 km por litro com etanol, 10.3 com gasolina. Estrada 8.7 no etanol, 12.6 na gasolina. Também lembrando que aqui são dados oficiais. Dá para conseguir médias bem melhores do que essas aí na prática. Mas em compensação, esse Uno não vem muito bem equipado de série, ele vinha apenas com a coluna de direção ajustável em altura. Todos os outros itens vinham em pacotes opcionais, que é a assistência hidráulica da direção, além de vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Além do sistema de som que também era opcional, esse equipado vinha com leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. Então aqui já é um carro para você ter um pouco mais de atenção, tentar buscar um que já esteja mais bem equipado para te dar mais conforto, comodidade e facilitar a revenda futura. Se você pegar um carro desse sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, vai dificultar para revender, então fique ligado nesse ponto. Mas entrega um bom conjunto mecânico confiável também, resistente, igualmente barato e fácil de manter, assim como eu falei lá no Celta. Carro já de melhor espaço interno um pouco comparado com o Chevrolet, assim como a qualidade do acabamento dos revestimentos, textura dos materiais empregados em painel, forros de porta, os bancos em tecido mais confortáveis também. É um carro de suspensão mais confortável de uma forma geral, no rodar ali por estradas e ruas não muito bem pavimentadas, vai filtrar bem melhor essas irregularidades. Desempenho bom com esse motor 1.4, o consumo de combustível também é aceitável. E é um carro ainda bem compacto para o uso diário, vai se sair muito bem, com certeza. E tem a vantagem dessa versão exclusiva, o Way, vir com suspensão elevada, né? Então, se você precisar pegar estradas de terra, é um carro que vai se sair muito melhor. Também se colocar passageiros, lotar o porta-malas, a suspensão baixa um pouco, mas ainda assim vai ser difícil de raspar numa lombada mais alta. Mas o Uno Evo, né, tem como principais pontos de atenção os freios a disco dianteiros que não são ventilados, então numa situação de maior exigência ali, de maior carga, pode ser que perca um pouco de eficiência de frenagem. Peças de acabamento exclusivas dessa versão Way, as peças externas, aqueles apliques plásticos para dar aquele visual mais aventureiro, acabam em contrapartida encarecendo um custo de reparo caso seja necessário e consequentemente também o seguro desse veículo fica mais caro. Porta-malas tem capacidade apenas razoável, é um carro que também tem um maior ruído interno ali proveniente do barulho do motor, não tem um isolamento acústico muito bom e é um carro que se desvaloriza até um pouco mais frente a vários de seus concorrentes, mas ainda assim é um carro que entrega bastante pelo valor que ele cobra e pode ser sim ser uma boa opção de custo-benefício. Terceiro da lista, para você que busca um enorme espaço interno, mas ainda não quer um carro muito grande, dá para pensar no Nissan Versa SL 1.6 16 válvulas flex manual 2012, tabela R$ 32.311. Aqui equipado com motor da linha HR16D, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão.
manutenção. Então aqui é um motor que já não exige aquela troca preventiva de correia dentada, como eu falei nos dois veículos anteriores, né? Aqui é uma coisa a menos para você se preocupar. E entrega uma potência de 111 cavalos com torque de 15,1 kgfm, independente do combustível que você estiver utilizando. A Nissan tem esse costume de calibrar seus motores dessa forma, né, para não mudar o desempenho independente do combustível. E ainda é um carro leve, sedã compacto de 1.069 kg, sendo assim a relação de peso-potência fica em 9,6 quilos por cavalo. Respostas excelentes ao acelerar, ao retomar velocidades aí, com certeza. Câmbio, manual de 5 marchas, engates aqui não são tão precisos, mas também não é aquela alavanca com tanta folga quanto nos Fiat. Vai bem de uma forma geral. Porta-malas tem bons 460 litros de capacidade e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Aqui sim, se você precisar viajar com 4 passageiros, mais bagagens de todo mundo, você vai conseguir levar tudo isso com mais facilidade. Pneus medidas 185/6515, perfil alto também considerável para um aro 15, e o consumo na cidade é de 7,8 km por litro com etanol, 11,7 com gasolina. Estrada 9,3 no etanol e 3,9 na gasolina. Aqui sim, as médias oficiais já se aproximam um pouco mais da realidade de um carro desse. Que vem equipado de série nessa versão top de linha SL com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e ISOFIX. E o sistema de som, nesse ano de 2012, vinha só com CD player. Deixava a desejar um pouco em conectividade, não tinha nenhum leitor USB, muito menos comandos no volante, que viriam um pouco depois ali de 2013 para 2014. Então aqui perde um pouco em conectividade, mas entrega um excelente conjunto mecânico confiável, resistente. Claro que aqui já não vai ser tão barato de manter quanto os que eu falei anteriormente, né? Os GM Família 1 e os motores Fire. Aqui já tem algumas peças um pouco mais caras, mas para 1.6 ainda tá ok. Excelente desempenho, consumo de combustível, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, é o maior da categoria, inclusive maior que muitos sedã de porte médio, que já é ótimo. Porta-malas já é de boa capacidade, bancos são confortáveis e é um carro que entrega aqui também uma boa relação de custo-benefício. Olha só, num preço pouco menor do que um Uno 2013, você leva um Versa 2012, claro, um ano mais velho, mas com o motor 1.6, o carro muito mais espaçoso, com uma boa capacidade de porta-malas. Mas ele tem seus pontos de atenção, algumas peças de acabamento também são um pouco mais caras. Isso tende a fazer o seguro ser mais elevado. Tanque de combustível é pequeno, tem 41 litros de capacidade apenas. O acabamento aqui já tem algumas reclamações de usuários, principalmente com a qualidade do carpete. Além do botão do computador de bordo, vi lá no quadro de instrumentos, então você tem que tirar a mão do volante para ir lá mudar uma função que não é legal. Vidro elétrico só tem função One Touch para o motorista e não conta com anti-esmagamento e nem fecha junto com o alarme. Também não é um carro homologado para receber reboque ou carretinha e tem uma revenda mais difícil, por isso também está num preço mais interessante do que vários de seus concorrentes. Mas se você quer um carro na categoria dos sedãs compactos, a compactos premium, de melhor facilidade de revenda, dá para pensar no Volkswagen Polo Sedan Comfortline 1.6 8 válvulas flex manual 2011, tabela R$ 34.796. O motor aqui é da linha EA111 VHT, já na sua evolução aqui, que aumentou principalmente os seus números de torque, mas é o mesmo comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de boa facilidade de manutenção, de boa confiabilidade mecânica. Claro, se você pegar um carro desse bem cuidado, que tenha sido cuidado pelo dono anterior, passado pelas manutenções preventivas, né? E como que você vai saber se o carro que você está pegando, está olhando ali, passou por essas manutenções que deveriam ser feitas, né? Você vai ter que fazer todo um levantamento do histórico, ver lá as notas de revisão, se o dono tiver te mostrar, né? E, claro, não só isso, mas olhar o carro como um todo, parte estrutural, parte mecânica, ver se ele está tudo em ordem, verificar a documentação também, que é muito importante para você não pegar um carro que depois vai ser difícil ou até inviável de transferir para o seu nome. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você tem que avaliar em um carro e tudo que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais criteriosa, técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado
o guia completo. Mas aqui ainda falando de motor, a potência de 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol com torque de 15,4 kgfm na gasolina e 15,6 no etanol. Para um carro de 1.120 kg, a relação de peso-potência fica em 10,8 kg por cavalo. O desempenho aqui ele ainda vai ser razoável. Se colocar 3, 4 passageiros mais porta-malas carregado, ele vai tender a ficar um pouco mais lento, mas de uma forma geral é um carro que ainda se sai bem. Câmbio manual de 5 marchas, MQ200, excelentes engates, justos, precisos, um dos melhores aí com relação a engates de marchas. Porta-malas tem 432 litros de capacidade, o que é ótimo para a categoria, e ainda conta com o banco traseiro rebatível, opcional de ser bipartido e abertura pantográfica da tampa. Então você pode lotar esse porta-malas de bagagens, fechar a tampa que não vai correr o risco de danificar nada. Consumo na cidade 6,9 km por litro com etanol, 9,4 com gasolina. Estrada 8,1 no etanol, 12,1 na gasolina. Dá para fazer médias um pouco melhores se você andar de forma tranquila. Se resolver pisar um pouco mais, o consumo vai ser nessa faixa aí mesmo que você acabou de ver. Nessa versão Comfortline já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com tilt down, que baixa o espelho direito automaticamente quando engata a marcha ré para você visualizar melhor a guia, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro. E opcionais de faróis e lanternas de neblina, faróis de acendimento automático, assim como limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, sensor de estacionamento traseiro e até teto solar elétrico que você consegue encontrar em raras unidades. E o sistema de som de série vinha com leitor de CD, MP3, USB, cartão de memória e conexão Bluetooth. Pontos positivos: motor resistente, confiável, se bem cuidado. Se tiver utilizado o óleo correto, que para esse ano aqui usa a norma VW50200. E para você entender melhor sobre essas normas VW, qual o óleo correto se utiliza para cada uma delas, eu também já fiz um vídeo que eu vou deixar na descrição aí o link para você conferir. Mas um motor bem tranquilo de você manter aí no dia a dia. Também fiz um vídeo falando só sobre o projeto desse motor, quais os pontos de atenção para você ficar ligado. Também vou deixar o link na descrição. Desempenho razoável, além de excelente estabilidade ao fazer curvas, é um carro com a carroceria toda soldada a laser, então excelente rigidez torcional, passa bastante segurança, prazer ao guiar, também proporcionado pelos engates do câmbio ali, né, bem justinhos, carro de boa altura do solo, não raspa com facilidade. Bom espaço interno, não é tão bom quanto o Versa, tá longe de ser dessa forma, mas tá na média para outros da categoria. Também boa lista de equipamentos, vários itens já de série, vários opcionais interessantes, boa capacidade de porta-malas e é um carro bem procurado de boa revenda no mercado de usados aí com certeza. Mas fique ligado porque o acabamento interno também já não é muito bom, é um carro que utiliza plástico duro ali em todo o painel, forros de porta, faz bastante ruído esses acabamentos aí com o passar do tempo. Além disso, é muito comum de ocorrer falha em coxins dos amortecedores dianteiros nessa linha Polo, que também são componentes um pouco mais caros. Se você colocar de qualidade, né? Aí sim você vai ter uma boa durabilidade. Se colocar paralelo, vai economizar um pouco, mas daí a pouco o coxinho vai estourar de novo e vai ter que trocar, fazer o mesmo serviço 2 vezes. Então, não é legal. Também tem vários relatos de folga em caixa de direção, bem comum aí da linha Polo, e vários outros desses pontos de atenção eu também relato numa playlist completa que eu vou deixar aqui embaixo, falando só sobre o Polo Sedan, que é um carro do meu uso diário, já tenho um desse há mais de 6 anos. Tem toda uma playlist lá, fiz teste de consumo, fiz uma review completa, mostrei todos os detalhes internos, externos, também toda a parte lá de manutenção, coloquei todo o histórico desse carro, tudo que eu já gastei, enfim, muita informação para tirar qualquer dúvida que você tenha antes de comprar esse carro, link na descrição para você conferir. Passando aqui para a segunda parte do nosso vídeo agora, vamos pegar carros de porte um pouco maior, com acabamento melhor, boa lista de equipamentos, motores maiores também, né? Passando aqui para o quinto da lista, para você que busca um hatch médio, dá para pensar no Chevrolet Astra Advantage 2.08 válvulas flex manual 2011, tabela R$ 34.958. Aqui o último Astra do nosso mercado, equipado com motor GM Família 2, comando de válvulas simples no cabeçote acionado com correia dentada. Outro motor que eu já fiz
fiz um vídeo completo sobre ele, sobre o projeto, link na descrição. E nesse ano de 2011, esse motor já entregava uma potência de 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol, com um torque de 18,9 kgfm na gasolina, 19,7 no etanol. Para um carro de 1.180 kg, a relação de peso-potência fica em 8,4 kg por cavalo. Aqui é um carro de respostas esplêndidas ao acelerar, ao retomar velocidades. Aqui você não vai ter qualquer reclamação de desempenho com esse veículo aí, com certeza. E o câmbio é manual de 5 marchas, o F15.5 Plus WR de relações mais alongadas para aproveitar esse torque extra num carro que não é tão pesado, então dá para deixar esse giro mais baixo na estrada e tentar buscar uma melhor economia de combustível. O porta-malas tem 370 litros de capacidade, ok para a categoria, enquanto que o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 205, 55, 16, bem convencionais, e o consumo na cidade é de 5,8 km por litro com etanol, 8,6 com gasolina. Estrada 7,8 no etanol, 11,6 com gasolina. É um carro que, mesmo tendo um câmbio de relações mais alongadas, ainda não é muito econômico por causa desse motor GM Família 2, que ele já tem um certo histórico de consumir um pouco mais de combustível. Mas nessa versão Advantage já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, ajuste da lombar para o banco do motorista, retrovisor fotocrômico, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, porém encosto de cabeça só para quem vai nas laterais do banco traseiro e, é claro, para os dois bancos dianteiros, e faróis e lanternas de neblina. E opcionais de dupla airbag frontal apenas. Senti falta aqui dos freios ABS, não tinha nem como opcionais. O sistema de som também já vinha de série, coletor de CD USB e Bluetooth. É um sistema bem semelhante ao que eu já mostrei lá no Celta, né? Só que aqui a iluminação desse sistema era diferente. No Astra era na cor âmbar, né, ou amarelado, e no Celta vinha com iluminação azul, mas ambos faziam ligações via Bluetooth e tocavam as músicas do seu celular também. Pontos positivos principais: robustez, confiabilidade mecânica, boa oferta de peças. Eu diria que é um dos carros de porte médio mais baratos que temos hoje aí para você manter com relação a preços de peças. Excelente desempenho, boa qualidade do acabamento interno, painel em soft touch, material macio ali, já tem um capricho melhor, assim como os forros de porta. Bancos em tecido de excelente qualidade. Além disso, carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, um carro de largura um pouco maior. De fato, é um veículo de porte médio, então adultos se acomodam com mais facilidade ali. Porta-malas tem capacidade razoável para a categoria, não é o menor, mas está longe de ter capacidade também para levar bagagens de 5 pessoas e ainda sobra espaço. Vai atender razoavelmente bem. Estabilidade muito boa, também é um carro que curva com segurança. E boa ergonomia, comandos muito bem localizados, passa ali uma certa sensação de mais esportividade ao guiar. Pontos de atenção: consumo de combustível elevado, lista de equipamentos, como eu disse, né, faltou ali uns freios ABS, faltou também um computador de bordo que poderia vir, também um carro baixo em relação ao solo, o que também é de praxe em vários veículos da Chevrolet, tanto mais antigos quanto mais novos, além de ser um carro que também já passa por certa escassez de peças de acabamento, alguma coisa ali mais exclusiva dessa linha Astra que saiu de produção final de 2011, você pode ter um pouco mais de dificuldade de encontrar hoje em dia, e quando encontrar também pode ter um preço um pouquinho mais elevado. Também nada de inviável de você manter um carro desse, com certeza. Mas se você quer um sedã realmente de porte médio, dá para pensar no primo maior do Versa, que é o Sentra. Versão S 2.0, 16 válvulas flex manual 2012. Tabela R$ 32.579. Aqui ele vem com o motor da linha MR20DE. Duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. E adivinha? Também já tem um vídeo completo falando sobre o projeto desse motor, vou deixar o link na descrição. E também, como é de praxe da Nissan, potência de 143 cavalos com torque de 20,3 kgfm independente do combustível. Para um carro de 1.315 kg, a relação de peso-potência fica em ótimos 9,2 kg por cavalo. Outra aqui de desempenho esplêndido. E a cereja do bolo é o câmbio manual de 6 marchas, que tem uma cesta um pouco mais alongada para buscar uma economia de combustível um pouco melhor na estrada, mas não é aquela cesta que vai dar 2.000 giros a 120 km por hora. Ela é um pouco mais alongada que a quinta, mas ainda assim não é aquela overdrive, né? Mas ajuda bem. Porta-malas 442 litros de capacidade, banco traseiro rebatível, bipartido e abertura pantográfica da tampa. Bom nível de refinamento
funcionamento aí do compartimento de bagagens. Pneus, mesmas medidas do Astra, 205/5516 e o consumo é de 6,5 km por litro com etanol, 9 com gasolina dentro de cidade. E 8,4 km por litro com etanol e 12 com gasolina em circuito rodoviário. Médias razoáveis se tratando de um sedã médio motor 2.0, que vem de ser equipado nessa versão mais completa com câmbio manual, com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e ISOFIX. O sistema de som de série vem com leitor de CD USB e comandos no volante. Até bem completinho, eu diria, para um carro 2012. Poderia ter um Bluetooth? Poderia, mas ainda está na média. Pontos positivos principais: motor confiável, resistente, sem maiores relatos de problemas crônicos, nada disso. Se pegar um carro desse bem cuidado, é veículo para muitos anos, sem dor de cabeça. E com a vantagem de ser sincronizado por corrente, então dispensa aquela troca preventiva de correia dentada. Consumo condizente com um carro 2.0, porte médio, mais de 1.300 kg de peso. Carro também de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Acabamento ele é bom, não é tão bom quanto o do Astra, mas está ali na média também para a categoria. Confortável ao rodar, conta com excelente estabilidade também ao fazer curvas e boa capacidade de porta-malas. Mas falta iluminação ali nos botões dos vidros elétricos, também não é homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com esse veículo aí, por exemplo. Algumas peças de acabamento também podem ser um pouco mais caras, assim como eu falei lá da linha Versa, né? Então, o seguro desse veículo também pode ser um pouco mais elevado e, consequentemente, também a revenda fica um pouco mais difícil. Mas para você que busca um SUV de porte médio, dá para pensar numa opção interessante nessa faixa dos R$35 mil, que é o Hyundai Tucson GL 2.0 16 válvulas, gasolina manual 2010. Tabela R$34.640. E é um carro que eu também já fiz uma avaliação completa, mostrei todos os detalhes, levei na estrada, fiz um teste de rodagem, passei todas as minhas impressões ao volante, link na descrição também. E ele é equipado com motor da linha Beta, de duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Ainda é um monocombustível, então a potência de 142 cavalos com torque de 18,8 kg/m. Para um carro de 1.535 kg, bem pesado, a relação de peso-potência sobe para 10,8 kg por cavalo. O desempenho ele vai ser minimamente razoável, não é aquele carro que vai brilhar nas ultrapassagens, mas ele se sai até bem. E eu mostro isso lá naquele vídeo de avaliação. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates, justos, precisos, e o porta-malas tem ótimos 528 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Então aqui dá para levar todas as bagagens da família e ainda sobra espaço. Pneus medidas 235, 60, 16. Aqui são pneus bem largos que acabam amarrando um pouco o desempenho desse veículo. Também são pneus caros e que jogam contra também na questão do consumo de combustível. Na cidade faz 8,5 km por litro, na estrada faz uns 10. Aí, em média, né? Claro que dependendo do trânsito, do relevo da cidade que você for rodar, não vai chegar nem nessa média de 8,5, vai fazer bem menos. O que é algo para se ter em mente. A Tucson, infelizmente, ela vai ter um consumo alto. Mas vem de série equipada com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado. Encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal e freios ABS com EBD. E o sistema de som de série vinha apenas com um leitor de CD. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica. É um carro que é difícil parar na oficina, dá problema, qualquer tipo de problema crônico não acontece nesse veículo. Se ele for minimamente bem cuidado, vai ser um tanque de guerra para você rodar por muitos e muitos anos. Preços de manutenção na média, se tratando de um veículo de porte médio, motor 2.0. Também bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, além de ter uma boa qualidade do acabamento. Ele não usa soft touch no painel, mas é um plástico de boa qualidade, com bons encaixes, sem rebarbas, que também não faz muito ruído com o passar do tempo. Boa estabilidade ao fazer curvas, conta com suspensão independente no eixo traseiro também. E sem falar nos pneus largos, né, que jogam bem a favor na questão da estabilidade. Carro de boa altura do solo é o mínimo que se espera de um SUV médio. E boa aceitação no mercado, bem valorizado. Eu diria que um dos SUVs mais procurados aí
na sua faixa de preço aí, sem sombra de dúvidas. Mas como pontos de atenção, falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, falta alguns equipamentos aí que vários veículos de porte médio também já entregavam, né, como computador de bordo, ajuste de profundidade da coluna de direção. Além disso, é um carro de consumo mais elevado, pneus são caros, como já mencionei. Também é um carro que pode ser considerado caro pelo seu ano de fabricação, pelo que ele entrega de tecnologia embarcada, não tem muitos itens ali, ele tem um básico essencial, mas é um carro também mais voltado para ser útil, resistente, confiável para o dia a dia e que inclusive cai pouco de preço também ao longo do tempo. Mas para você que busca uma outra opção interessante de sedã médio, dá para pensar no Ford Focus GLX 2.0 16 válvulas flex manual 2010, tabela R$ 33.633. Aqui é para você que busca mais tecnologia embarcada, quer um carro com uma boa capacidade de porta-malas e não se preocupa muito com a facilidade de revenda. E também já filmei esse carro, mostrei tudo sobre ele, fiz um teste de consumo que inclusive surpreendeu muito positivamente, foi bem melhor do que eu esperava, também link na descrição. O motor aqui em questão é o Duratec, duplo comando de válvulas, acionado por corrente e coletor de admissão de geometria variável, que na prática deixa esse motor um pouco mais esperto em baixas rotações, fazendo um efeito semelhante ao de um variador de fase direto no comando de válvulas. Com isso, esse propulsor entrega uma potência de 143 cavalos na gasolina e 148 no etanol, com torque de 18,8 kgfm na gasolina e 19,5 no etanol. Para um carro de 1.338 kg, a relação de peso-potência fica em ótimos 9 kg por cavalo. Respostas aqui também, sem sombra de dúvidas, muito boas ao acelerar. Câmbio manual de 5 marchas e B5, engates bem justos, precisos, o que é um bom ponto positivo. E o porta-malas tem 526 litros de capacidade, um dos maiores da categoria. Conta com banco traseiro rebatível bipartido e também abertura pantográfica da tampa. Pneus, mesmas medidas do Sentra e do Astra, 205, 5516. E o consumo na cidade é de 6,4 km por litro com etanol, 9,2 com gasolina. Estrada 8,1 no etanol e 11,7 na gasolina. Na prática, dá para fazer números melhores e eu mostrei lá no vídeo completo que você pode conferir o link na descrição aí depois. Mas, de série, nessa versão GLX, que é uma intermediária, nem é a top de linha ainda, já vinha com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, além de ajuste de assistência da direção. Você podia deixar o volante mais leve ou mais pesadinho ao seu gosto, entre 3 níveis diferentes, o que é bem legal. Além de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, além de dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. Opcionais de chave presencial, ar-condicionado digital de 2 zonas e bancos de couro. E o sistema de som de série vinha com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos por voz. E o volante multifuncional vinha à parte. Então, alguns que você olhar aí, anúncios, né, vai vir sem os comandos ali no volante. Então, é interessante tentar pegar esse carro mais completinho possível para te dar uma melhor relação de custo-benefício. Mas em qualquer dessas versões, ele tem um motor bem confiável, resistente. Não é aquele motor barato de manter quanto um GM Família 2 lá do Astra, né? Aqui já tem mais tecnologia embarcada, mas também tem mais desempenho, tem uma relação de consumo melhor se você souber levar esse carro na manha, souber tocar ele ali na estrada ali. É um carro que se sai muito bem, com certeza. Entrega excelente estabilidade, usa suspensão multilink na traseira independente, que ao mesmo tempo também entrega um ótimo conforto ao rodar. Carro com boa lista de equipamentos, bom nível de tecnologia embarcada, posição de dirigir mais esportiva também para quem gosta de braços e pernas mais esticados, boa capacidade de porta-malas e é um carro que de boa relação custo-benefício, com certeza. Sem falar no espaço interno para quem vai no banco traseiro, que também ele é bom para a categoria. Mas, como pontos de atenção, o acabamento ele é fraco, aqui já tem mais plástico duro para todo lado, apesar de não fazer muito ruído, mas ele deixa um pouco a desejar. É um carro baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira, costuma raspar com certa facilidade, peças são caras, tanto peças de acabamento quanto peças mecânicas, alguma coisa ali de motor, né, também, como eu já mencionei, é mais caro. Suspensão traseira, buchas hidráulicas em maior quantidade, que quando forem exigidas a sua substituição também vão ser mais caras. É uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo, você tem que ter um cuidado extra com esse carro.
e, consequentemente, também o seguro acaba ficando um pouco mais caro e é um veículo de revenda mais difícil, um pouco mais desvalorizado frente aos seus concorrentes. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade? Para você que busca uma opção de bom sedã com câmbio automático, dá para pensar no Volkswagen Bora 2.0 8 válvulas Flex automático 2010. Tabela R$ 36.878. Extrapolei um pouquinho aqui a nossa linha de corte, mas se você negociar e procurar com paciência, pode sim encontrar um nessa faixa dos 35 mil. Eu recomendo pegar uns 2010, porque já vinha com o motor EA113 Flex, né? Aquele mesmo motor lá do Golf, do Polo 2.0, mas aqui já vinha com opção de abastecer com etanol ou gasolina. Mas é o mesmo comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada, só que a potência aqui é de 116 cavalos na gasolina e 120 no etanol. Torque de 17,7 kg de forçamento na gasolina e 18,3 no etanol. Para um carro de 1.256 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,5 kg por cavalo. Desempenho, na média, ok e nada além disso. Aqui o câmbio ele é automático de 6 velocidades, é o Aisin TF60 SN, ou mais comercialmente conhecido como Tiptronic. Ele é um câmbio de 6 marchas com opção de trocas manuais na alavanca. Então, é um câmbio que te dá mais possibilidades de modos de condução, possibilita também um menor consumo de combustível por ter mais marchas, ter uma sexta marcha bem alongada, e também é um câmbio mais confiável do que os antigos da Volkswagen de 4 marchas, né, o 01M, que vinham nos Bora 2007 ou mais antigos. É um câmbio que, via de regra, é utilizado até hoje nos carros novos da marca, mas claro, passou por várias atualizações, mas aqui a mesma base desse Aisin TF60 SN. O porta-malas tem 455 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível bipartido e a abertura também da tampa é por sistema pantográfico. Outro aqui com pneus medidas 205, 55, 16, as mais comuns para esse aro. E o consumo na cidade é de 6,9 km por litro com etanol e 9 com gasolina. Estrada 9,4 no etanol, 13 na gasolina. Via de regra aqui, principalmente na estrada, é um carro que tem uma economia de combustível melhor do que o próprio Astra 2.0 com câmbio manual. Então, é claro, vai depender muito da sua forma de guiar, de várias situações, mas é um carro que, por ser automático 2.0, não vai fazer feio com relação a consumo de combustível. E vem equipado de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves e retrovisores elétricos também com a função tilt down, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS e faróis dianteiros de neblina. E o único opcional disponível dessa versão com câmbio automático é o teto solar elétrico. E o sistema de som de série vinha com leitor de CD e conexão USB. Não tinha comandos no volante nem como opcional, mas entregava um bom motor, confiável, resistente. Também já fiz um vídeo de projeto desse motor, detalhes técnicos também que você pode conferir o link na descrição. Nada mais é do que uma evolução lá da linha AP. Claro, né, tem todo uma tecnologia mais avançada aqui para ser mais eficiente do que o seu primo mais velho, né? Mas ainda assim é um motor de boa robustez, confiabilidade mecânica, com boa oferta de peças até mesmo para os dias de hoje, assim como o câmbio também ele é bem confiável se bem cuidado, se trocado o óleo ali de forma correta. É um carro que passa um bom conforto ao rodar, ótima estabilidade ao fazer curvas, boa rigidez torcional de carroceria, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro e boa capacidade de porta-malas. Mas é um veículo que tem um acabamento interno ali um pouco inferior também. Em revestimentos tá ok, é um carro de porte médio, mas ele faz mais ruídos com o passar do tempo, isso aí é comum também da linha Volkswagen. É um carro que também não vendeu muito comparado com seus concorrentes na época que ele era novo, então hoje é mais difícil de você encontrar algumas peças. Ele vinha importado do México também, então outro fator que dificulta mais ainda. E quando encontra essas peças podem ser um pouco mais caras, por isso também é um carro mais difícil de fazer um seguro numa modalidade mais convencional. Se você conseguir fazer, o preço também pode ser um pouco mais elevado. Por essas outras razões, é um carro que cai mais de preço e é mais difícil de revender. Mas pode ser uma boa opção de custo-benefício, né? Olha só, no preço de um Fox manual 2010 ou até mesmo um Sentra manual 2012, você pega um Bora 2010, mas com câmbio automático, que vai te dar mais conforto, você não vai precisar ficar trocando de marchas ali o tempo todo.
O que você faria? Levaria um Bora, um Sentra ou algum outro carro que eu falei aqui dessa lista? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 35 mil que eu não citei nesse vídeo? Também deixe aqui nos comentários, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, em várias outras faixas de preço, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.